Joana d'Arc nasceu por volta de 1412 em Domremy, uma aldeia camponesa no nordeste da França, situada numa região disputada por facções rivais durante a Guerra dos 100 Anos. Era filha de Jacques d'Arc e Isabelle Romé, camponeses acomodados, mas sem educação formal nem influência política. Desde pequena, cresceu num ambiente marcado por incursões armadas, saques e constante temor ao avanço dos ingleses e de seus aliados borgonheses, enquanto a autoridade do rei francês parecia cada vez mais fraca. Nesse contexto de crise, Joana começou a afirmar que ouvia vozes de origem divina. Segundo seu testemunho posterior, por volta dos 13 anos, teve suas primeiras visões, nas quais São Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida lhe falavam e confiavam uma missão concreta: ajudar a libertar a França do domínio inglês e conduzir o Delfim Carlos à sua coroação legítima. Durante anos, guardou esse segredo quase em silêncio, compartilhando-o apenas com algumas pessoas de confiança, até decidir agir. Convencida de que sua missão era urgente, aos 16 ou 17 anos, deixou sua aldeia e buscou apoio das autoridades locais. Apresentou-se a Robert de Baudricourt, comandante de Vaucouleurs, pedindo escolta para chegar até o Delfim. Inicialmente, foi vista como uma jovem ingênua ou fanática e foi rejeitada. No entanto, sua insistência e a divulgação de sua história entre a população local chamaram atenção. Com o tempo, Baudricourt aceitou fornecer-lhe uma pequena escolta armada para viajar até onde se encontrava o herdeiro do trono francês. Para realizar a viagem por territórios perigosos, Joana vestiu roupas masculinas, algo excepcional para uma mulher da época. Essa decisão, que mais tarde seria usada contra ela, tinha então uma lógica prática: proteção em um ambiente hostil e maior segurança ao se mover com soldados. Seu grupo chegou finalmente a Chinon, onde estava o Delfim Carlos. A jovem camponesa, sem título nem formação na corte, conseguiu ser recebida. Em Chinon, Carlos decidiu testá-la. Um dos gestos relatados por vários cronistas foi que o futuro rei se misturou aos cortesãos, e Joana o reconheceu sem jamais tê-lo visto antes, reforçando sua reputação de guiada por algo extraordinário. Antes de confiar nela, foi enviada a Poitiers para ser submetida a interrogatórios e exames por teólogos e doutores em direito canônico, a fim de garantir que suas visões não fossem heréticas ou fruto de engano. Após essas investigações, não se encontrou motivo para condená-la e, com certas reservas, foi autorizada a acompanhar o exército francês. Armada com uma couraça e portando um estandarte branco com figuras religiosas, Joana integrou-se à força que marchava em direção a Orleans, cidade sitiada pelos ingleses há meses. Não era estrategista formal em sentido técnico, mas exercia grande influência moral. Exigia que os soldados se confessassem, evitassem blasfêmias, vivessem com mais disciplina e os instigava continuamente à ofensiva. Durante os combates, manteve-se na linha de frente com seu estandarte, encorajando as tropas. Foi ferida por uma flecha, mas retornou rapidamente ao cerco, aumentando a admiração que despertava na tropa. Em maio de 1429, os franceses conseguiram levantar o cerco de Orleans. Essa vitória teve enorme efeito psicológico e político. Após uma longa série de derrotas e humilhações, o exército francês finalmente alcançava um triunfo decisivo sobre os ingleses. Joana, apresentada como enviada de Deus, tornou-se um símbolo palpável de esperança e renovação para a causa do Delfim. Após Orleans, pressionou para avançar até Reims, cidade tradicional de coroação dos reis da França, em grande parte controlada por forças hostis. A campanha foi arriscada, mas as cidades foram rendendo-se ou abrindo suas portas ao avanço do exército real. Em 17 de julho de 1429, na Catedral de Reims, Carlos foi ungido e coroado como Carlos VII. Joana esteve ao seu lado durante a cerimônia, segurando seu estandarte, como prova de que sua missão havia sido cumprida. O Delfim, considerado por muitos ilegítimo, era agora rei coroado. No entanto, a guerra não terminou com a coroação. A partir de então, o peso político de Joana dentro da corte começou a gerar tensões. Alguns nobres e conselheiros desconfiavam de sua influência, consideravam-na impulsiva demais ou temiam que seu carisma ofuscasse a autoridade do rei.
Ao mesmo tempo, ela continuava a exigir ações militares enérgicas para expulsar os ingleses do restante do território. Em 1430, durante a defesa de Compiègne, Joana foi capturada por forças borgonhesas, aliadas da Inglaterra. Foi aprisionada enquanto tentava cobrir a retirada de seus homens para a cidade. Em vez de ser tratada como simples prisioneira de guerra, tornou-se um troféu político. Os borgonheses a entregaram aos ingleses em troca de um resgate considerável. Para os ingleses, a oportunidade era evidente. Joana havia sido a figura central na legitimação de Carlos VII, então desacreditá-la significava atacar também a legalidade de seu reinado. Transferida para Rouen, em território controlado pela Inglaterra, Joana foi confinada em uma prisão civil, sob custódia de soldados ingleses, e não em um convento ou prisão eclesiástica, como seria habitual para uma acusada de crimes religiosos. Lá, foi acorrentada e vigiada constantemente. O bispo Pierre Cauchon, aliado político dos ingleses e adversário do partido que apoiava Carlos VII, assumiu a direção do processo contra ela. O julgamento foi apresentado como eclesiástico, mas estava atravessado por motivações políticas muito claras. O processo começou formalmente em janeiro de 1431. Joana enfrentou um tribunal composto, em sua maioria, por clérigos hostis ou dependentes do poder inglês. Foram-lhe negados defensores e assessores legais, ficando sozinha diante de advogados e teólogos experientes. A acusação principal era de heresia, embora também lhe fossem atribuídas superstição, feitiçaria e recusa em submeter-se à autoridade da Igreja. Os interrogatórios extensos e minuciosos concentraram-se em 3 grandes temas: suas visões e vozes, sua obediência à Igreja e o uso de roupas masculinas. Joana manteve-se firme na afirmação de que suas vozes vinham de Deus e que nunca haviam contradito a fé cristã. Quando lhe perguntaram se estava em graça de Deus, respondeu que, se não estivesse, pedia a Deus que a colocasse em graça, e se estivesse, pedia que a mantivesse assim, evitando assim uma armadilha teológica. Nenhum bom cristão poderia afirmar com certeza absoluta seu estado de graça. Quanto à obediência à Igreja, ela distinguia entre a Igreja militante, os homens que a julgavam, e a autoridade última de Deus. Assegurava que, embora respeitasse a Igreja, não podia negar a experiência direta das vozes que a guiavam. Sobre a roupa masculina, explicou que a usava por proteção em um ambiente carcerário dominado por homens, onde corria perigo físico e sexual, e porque assim considerava conforme a missão que Deus lhe havia dado. Apesar de suas respostas, o tribunal buscava uma condenação. Por meio do medo da morte na fogueira, conseguiram que Joana assinasse uma abjuração na qual aceitava submeter-se e abandonar certos aspectos de sua conduta, incluindo a vestimenta masculina. Em consequência, a sentença de morte foi substituída por prisão perpétua. Foi transferida para uma cela diferente, mas permaneceu sob custódia inglesa. Poucos dias depois, no entanto, foi encontrada novamente com roupas masculinas. Joana alegou que suas roupas femininas haviam sido retiradas ou que a obrigaram a retomar a vestimenta anterior e afirmou que suas vozes lhe indicaram que não devia renunciar ao que considerava mandato divino. O tribunal aproveitou esse fato para acusá-la de recaída na heresia. Segundo as normas eclesiásticas, um herege reincidente podia ser entregue à justiça secular para execução. Com a decisão já tomada, foi fixada a data da sentença final. Em 30 de maio de 1431, Joana foi retirada da prisão e conduzida à Praça do Mercado Velho de Rouen. Numerosas testemunhas, tanto inglesas quanto francesas, se congregaram para presenciar a punição. Ela vestia uma roupa simples e foi amarrada a um poste sobre uma pira de madeira e palha. Um pregador pronunciou um sermão e a sentença que a declarava herege obstinada e reincidente foi lida. Antes que o fogo fosse aceso, Joana pediu um crucifixo. Um sacerdote inglês entregou-lhe um, e outro mandou sustentar um grande crucifixo diante dela para que pudesse vê-lo enquanto morria. Segundo diversos relatos, chamou várias vezes por Jesus em voz alta, proclamou suas crenças e permaneceu em oração enquanto as chamas a envolviam. Morreu com cerca de 19 anos. Após sua morte, o corpo foi reduzido a cinzas e os restos foram lançados no Sena. Ordenou-se que nada permanecesse que pudesse ser conservado como relíquia. Longe de apagar sua memória, esses atos reforçaram a impressão de que havia sido vítima de um julgamento injusto.
Com o tempo, a política europeia mudou. Carlos VII consolidou-se como rei da França e, décadas depois, autorizou uma revisão oficial do processo. Em 1456, um tribunal de revisão examinou os registros do julgamento de Rouen, ouviu testemunhos de quem a conheceu e analisou as irregularidades cometidas. A conclusão foi que o processo original havia sido viciado por pressões políticas, erros de procedimento e parcialidade manifesta. A condenação foi anulada e Joana foi declarada inocente, apresentada oficialmente como vítima de uma condenação injusta e reabilitada aos olhos da Igreja. William Wallace, 1305, esquadrinhado. No final do século XIII, a Escócia atravessava uma crise profunda. A morte do rei Alexandre III e, pouco depois, a de sua neta Margarida, a donzela da Noruega, deixou o trono vago e desencadeou uma luta entre poderosas linhagens, como os Balliol e os Bruce. Eduardo I de Inglaterra aproveitou a situação para intervir, impor-se como árbitro e, na prática, tentar submeter a Escócia. Quando seus exércitos invadiram o reino em 1296, muitos nobres escoceses se renderam ou juraram fidelidade. Nesse cenário, a figura de William Wallace emergiu como um líder inesperado da resistência. Segundo a tradição recolhida pelas fontes tardo-medievais, Wallace nasceu em 1270 em Elderslie, no condado de Renfrewshire, nas terras baixas escocesas. Era filho de um pequeno proprietário de terras, Malcolm Wallace, e de Margaret Crawford, pertencente também a uma família local de certo peso. Não era, portanto, um camponês sem recursos, mas parte da pequena nobreza rural, o que lhe dava acesso a armas, contatos e uma educação bastante mais ampla do que o habitual. Na juventude teria sido destinado ao clero, educando-se com um tio eclesiástico em Dunipace, perto de Stirling, onde aprendeu latim, francês, gaélico e inglês, idiomas úteis tanto para a diplomacia quanto para a guerra. A biografia inicial de Wallace está cheia de lacunas e lendas. Crônicas posteriores, como o poema de Blind Harry, escrito quase 2 séculos depois, misturam fatos com relatos heróicos difíceis de verificar. Algumas tradições lhe atribuem um casamento com Marion Braidfield e a morte violenta dela pelas mãos dos ingleses como detonante de sua rebelião. Outras o apresentam como um bandido perseguido pela justiça inglesa mesmo antes de se tornar líder nacional. O que as fontes registram é que, em 1296, na vila de Ayr, Wallace liderou um ataque contra o destacamento inglês, matando um grande número de soldados. Foi capturado e preso, mas conseguiu escapar e começou a reunir homens, ensinando-os a combater contra a ocupação. Enquanto a Escócia se fragmentava entre facções nobres enfrentadas, Wallace organizou uma resistência que não dependia dos grandes clãs, mas de camponeses, artesãos e pequenos proprietários. Em pouco tempo ganhou fama como um chefe audacioso que hostilizava guarnições inglesas, saqueava posições inimigas e evitava o combate frontal quando não lhe convinha. O contexto político era caótico. Após a morte de Margarida, a tentativa de Eduardo I de unir os 2 reinos por meio de um casamento fracassou, e a disputa sucessória abriu a porta para a intervenção militar inglesa. A derrota dos escoceses em Dunbar e Berwick e a humilhação do rei John Balliol consolidaram o domínio inglês, mas também alimentaram o ressentimento que figuras como Wallace canalizaram para a insurreição. O grande salto de Wallace ocorreu com a Batalha da Ponte de Stirling em 11 de setembro de 1297. Junto com Andrew de Moray, reuniu um exército escocês que numericamente parecia inferior às forças inglesas comandadas pelo Conde de Surrey. Cerca de 300 cavaleiros pesados e cerca de 10.000 infantaria. A chave estava no terreno e na paciência. Os escoceses esperaram que uma parte do exército inimigo atravessasse a estreita ponte sobre o rio Forth e só então lançaram o ataque. Enquanto novos soldados ingleses avançavam sem poder se posicionar, a pressão sobre a estrutura aumentou, a ponte desabou e muitos homens se afogaram ao cair no rio. Os que conseguiram atravessar foram massacrados antes de receber reforços. Foi uma vitória total. A derrota inglesa teve um impacto devastador. O tesoureiro de Eduardo na Escócia, Hugh de Cressingham, morreu na batalha, e as crônicas narram que os vencedores esfolaram seu cadáver e conservaram tiras de pele como troféus.
Até se diz que Wallace confeccionou um cinturão para sua espada com uma delas. Seja literal ou exagerado, o detalhe reflete o grau de brutalidade que acompanhava a guerra e o esforço escocês para transformar a vitória em uma mensagem de terror para o ocupante. Após Stirling, Wallace foi nomeado Guardião da Escócia, governando em nome do deposto rei Balliol e liderando a luta armada. Durante esse período, organizou incursões para o norte da Inglaterra, atacando, entre outros alvos, a cidade de York, peça-chave na defesa inglesa. A ascensão de Wallace, no entanto, logo colidiu com a realidade de um inimigo muito mais poderoso. Eduardo I decidiu assumir pessoalmente o comando e, em 1298, reuniu um grande exército para esmagar a rebelião. Em 1º de julho daquele ano, os exércitos se encontraram em Falkirk. Wallace confiou em uma tática baseada em schiltroms, formações fechadas de infantaria armada com longas lanças, projetadas para quebrar ou deter cargas de cavalaria. A princípio, a cavalaria inglesa teve dificuldades para penetrar essas muralhas de pontas de aço, mas então entraram em ação os arqueiros galeses, famosos por seu arco longo e sua capacidade devastadora. Os projéteis abriram brechas nas formações escocesas, que terminaram se desintegrando diante da combinação de flechas e ataques de cavalaria. Foi uma derrota dura que custou a Wallace sua posição como guardião. Desde então, deixou de ser o líder oficial do reino, embora continuasse sendo um líder incômodo para a Inglaterra. Durante os anos seguintes, Wallace desaparece parcialmente das crônicas. Alguns indícios sugerem que viajou ao continente em busca de apoio diplomático, tentando ganhar o favor da França e de outros poderes europeus contra Eduardo I. O certo é que continuou sendo uma figura procurada. Eduardo colocou preço em sua cabeça e as autoridades inglesas intensificaram a perseguição. Apesar de mudar de refúgio e usar florestas e terrenos acidentados para escapar, o cerco foi se fechando. Finalmente, em 5 de agosto de 1305, foi traído por John de Menteith, um nobre escocês que, segundo a tradição, o entregou aos ingleses em Robroyston, perto de Glasgow. Capturado, Wallace foi transferido primeiro para Carlisle e depois para Londres, em uma longa viagem de 17 dias, acorrentado, alimentado apenas com pão e água e exibido à população como um prisioneiro exemplar. Ao chegar à capital, foi encarcerado à espera de um julgamento que, na realidade, já tinha sentença escrita. O processo foi realizado no Salão de Westminster, com grande despliegue simbólico. As acusações principais eram alta traição contra o rei Eduardo I e crimes contra civis ingleses. Wallace negou veementemente o delito de traição com um argumento simples. Nunca havia jurado lealdade ao rei da Inglaterra, de modo que não podia traí-lo. Essa defesa, no entanto, não tinha peso diante de um tribunal que representava o poder que o havia declarado rebelde e bandido desde o início. O veredicto estava decidido de antemão, culpado. A pena escolhida não era qualquer pena, mas o castigo exemplar reservado aos traidores, ser enforcado, arrastado e esquartejado. Em 23 de agosto de 1305, Wallace foi retirado da prisão, despido e amarrado pelos calcanhares a um cavalo. Arrastado do Palácio de Westminster até Smithfield, percorreu cerca de 6 quilômetros de ruas entre insultos, golpes e pedradas da multidão. Em Smithfield, o enforcaram, mas não o suficiente para quebrar o pescoço. A intenção não era uma morte rápida, mas provocar um desmaio e continuar com o suplício. Despido ainda com vida, foi castrado, eviscerado e obrigado a contemplar como queimavam seus intestinos diante dele. Só depois foi decapitado. Era a forma estabelecida de execução para os condenados por alta traição, uma combinação calculada de humilhação e crueldade destinada a intimidar qualquer um que pensasse seguir seu exemplo. O castigo não terminou com a morte. O corpo de Wallace foi cortado em 4 partes. Sua cabeça foi conservada em piche e colocada em uma estaca sobre a ponte de Londres, junto às de outros rebeldes escoceses como John e Simon Fraser, como advertência permanente. Seus membros foram distribuídos por várias localidades, Newcastle, Berwick, Perth e Aberdeen, todas praças importantes para a administração ou a fronteira inglesa. A ideia era que a Escócia visse, em vários pontos do reino, pedaços de seu líder pendurados como troféu. Infobae relata até a versão segundo a qual um de seus pés teria sido enterrado em Aberdeen.
enquanto o resto de seu corpo desaparecia para sempre. Jacques de Molay, 1314, queimado vivo. Jacques de Molay nasceu no Franco Condado da Borgonha por volta de 1245, em uma família de pequena nobreza vinculada ao senhorio de Rahon e à localidade de Molay. Como muitos cavaleiros de sua época, encontrou nas ordens militares uma carreira e, em 1265, foi recebido como templário na casa de Beaune, na presença do visitador da França e de outros dignitários da ordem. No final do século XIII, já havia passado anos no Oriente, participando da defesa dos últimos enclaves cruzados e nas complexas alianças que tentavam frear o avanço mameluco. Após a queda de Acre em 1291 e a retirada para Chipre, os templários reorganizaram suas forças. Foi nesse contexto, por volta de 1292 a 1293, que Jacques de Molay foi eleito 23º e último grão-mestre da Ordem do Templo. Desde esse cargo, tentou reformar a instituição, fortalecer a defesa de Chipre e promover uma nova cruzada, movimentando-se entre cortes europeias e negociando com papas e reis. O problema para de Molay foi que, enquanto a ordem perdia peso militar na Terra Santa, ganhava enorme influência econômica na Europa. Os templários administravam fortunas, guardavam depósitos e concediam créditos a grandes senhores e monarcas, incluindo o rei da França, Filipe IV, o Belo. No início do século XIV, a economia francesa estava à beira da ruína. Desvalorizações, mal-estar social e uma coroa muito endividada com o templo. Segundo relatam as crônicas e estudos posteriores, Filipe IV, aconselhado por Guillaume de Nogaret e com a cumplicidade do confessor real Guillaume Imbert, viu nos templários uma solução dupla: eliminar um poder independente e apropriar-se de seus bens. Ao mesmo tempo, o novo Papa, Clemente V, instalado em solo francês, pressionava para estudar a fusão das ordens militares, algo a que de Molay se opunha. Quando o grão-mestre viajou à França em 1306 a 1307 para discutir essas questões e responder a alguns rumores sobre abusos internos, acreditou que um processo canônico esclareceria as acusações. Na realidade, estava entrando em uma armadilha cuidadosamente preparada. Na madrugada de sexta-feira, 13 de outubro de 1307, após ordens secretas enviadas pelo rei, desencadeou-se uma prisão em massa de templários em todo o reino da França. Em Paris, Jacques de Molay foi detido junto com os cavaleiros da Casa Central do Templo. As acusações eram espetaculares: renegação de Cristo e cuspir na cruz durante a iniciação, beijos obscenos, práticas contra a natureza, idolatria a uma suposta cabeça barbada chamada Baphomet, sacrilégio na missa e pactos com o diabo. Interrogado por agentes reais na Universidade de Paris, de Molay, submetido à pressão e ameaças de tortura, acabou confessando que o rito incluía negar Cristo e ultrajar a cruz, e assinou uma carta instando os demais templários a admitir o mesmo. Sob essa pressão, Clemente V acabou ordenando a detenção de templários em toda a cristandade, embora nunca tenha perdido totalmente a intenção de controlar ele próprio o processo e evitar que fosse um simples ajuste de contas do rei francês. A luta de poder entre Filipe IV e Clemente V marcou os anos seguintes. O Papa enviou cardeais para interrogar de Molay e os principais dignitários, e em sua presença, o grão-mestre retratou-se das confissões arrancadas pelos agentes reais. Para conduzir o caso, Clemente promulgou a bula Faciens Misericordiam e convocou um concílio em Viena para julgar o futuro da ordem, separando o julgamento das pessoas do julgamento da instituição. Em 1308, os dirigentes templários foram levados ao castelo de Chinon e submetidos a um novo interrogatório por legados pontifícios. Desse episódio surgiu o documento hoje conhecido como Pergaminho de Chinon, que registra que o Papa concedeu a absolvição sacramental a Jacques de Molay e a outros líderes templários, readmitindo-os na comunhão da Igreja após suas retratações. Essa absolvição não salvou a Ordem dos Templários como organização. Em 1312, durante o Concílio de Viena e sob forte pressão francesa, Clemente V decretou a dissolução da ordem, embora sem declará-la formalmente herege. Enquanto se discutia o destino dos templários, a repressão na França se endurecia. Filipe IV utilizou as confissões obtidas previamente para atacar os templários que ainda resistiam. Entre 10 e 12 de maio de 1310,
54 irmãos foram queimados na fogueira como hereges recalcitrantes. De Molay, por sua posição, permaneceu preso por anos, entre interrogatórios, pressões e mudanças de estratégia entre a coroa e a cúria. No início de 1314, quase 7 anos após sua prisão, decidiu-se finalmente seu destino. Os cardeais, em acordo com o arcebispo de Sens e outros prelados, marcaram uma cerimônia pública em Paris para comunicar a sentença aos líderes templários. A cena ocorreu diante da Catedral de Notre-Dame, perante uma multidão chamada a presenciar o desfecho de um processo que abalou toda a Europa. Naquele dia, Jacques de Molay e Geoffroy de Charnay, mestre templário da Normandia, ouviram que a pena prevista para eles seria prisão perpétua. Era uma sentença dura, mas muito mais leve que a fogueira. No entanto, quando o ato parecia encerrado, ambos se levantaram e mudaram o curso da história. Diante dos cardeais e da multidão, declararam que haviam mentido para salvar suas vidas, que as acusações contra os templários eram falsas e que a ordem era pura e santa. Em questão de segundos, essas palavras os transformaram canonicamente em relapsos. Hereges que, tendo confessado, retratavam-se de suas confissões oficiais. Os prelados ficaram perplexos, mas não tiveram tempo de reagir. A notícia chegou ao rei, que se enfureceu ao saber que, em público, o grão-mestre e seu companheiro haviam questionado toda a construção jurídica do processo. Filipe IV consultou rapidamente seus conselheiros. O parecer dos juristas foi claro. Um herege reincidente deveria ser entregue ao braço secular para ser queimado sem mais delongas. Naquela mesma tarde, ao pôr do sol de 18 de março de 1314, ergueu-se uma pira em um pequeno ilhéu do Sena, a Île des Juifs, ou Ilha dos Judeus, situada junto à Île de la Cité, perto de onde hoje fica a Pont-Neuf. Ali foram conduzidos Jacques de Molay e Geoffroy de Charnay. Outras fontes mencionam também a presença de outros 2 dignitários templários, mas o protagonismo recai sobre o grão-mestre, convertido em símbolo do fim da ordem. As crônicas descrevem uma fogueira preparada para arder lentamente, prolongando o sofrimento, em contraste com outras execuções em que o fogo consumia a vítima rapidamente. As testemunhas coincidem que de Molay mostrou uma serenidade que impressionou a multidão, recusou retratar-se novamente e suportou o tormento sem gritar, ganhando entre muitos parisienses a reputação de mártir. Foi nesse momento que nasceu a lenda mais duradoura associada à sua morte. Segundo os relatos transmitidos desde o século XIV e reelaborados depois, enquanto as chamas o envolviam, Jacques de Molay elevou a voz para proclamar a inocência da ordem e confiar-se ao julgamento divino. Dirigiu suas palavras a quem considerava responsável pela conspiração: o Papa Clemente V, o rei Filipe IV e seu conselheiro Guillaume de Nogaret. A versão recolhida pela tradição francesa e por autores modernos coloca em sua boca uma fórmula precisa. Teria desafiado Clemente a comparecer perante o tribunal de Deus antes de 40 dias e Filipe dentro deste ano, advertindo que sobre ambos cairia a desgraça, junto com todos os que haviam condenado inocentes. Em outras versões, sua maldição atinge também a descendência do rei e anuncia o fim de sua linha dinástica em poucos anos. Os fatos posteriores alimentaram essa crença. Em 20 de abril de 1314, apenas um mês após a execução, Clemente V morreu vítima de uma grave doença. No mesmo ano, Filipe IV faleceu em 29 de novembro, após sofrer um acidente durante uma caçada que resultou em derrame cerebral. Guillaume de Nogaret, o grande arquiteto da ofensiva contra os templários, também morreu em 1314, provavelmente envenenado. Em menos de 15 anos, entre 1314 e 1328, desapareceram os 3 filhos homens do rei e seus netos, e a linha direta dos Capetos extinguiu-se após quase 3 séculos no trono da França. Para muitos contemporâneos, a cadeia de desgraças foi prova de que a maldição de Jacques de Molay se cumprira, e as crônicas começaram a falar de reis malditos, etiqueta que a literatura histórica popularizou séculos depois. Thomas Becket, 1170, assassinado na Catedral. Thomas Becket nasceu em Londres, no bairro comercial de Cheapside, por volta de 1119 ou 1120, filho de Gilbert Becket, um mercador abastado de origem normanda, e de Matilda.
Cresceu em um ambiente urbano ligado ao comércio e à administração, não no mundo rural da nobreza feudal. Recebeu educação básica com os agostinianos e completou estudos em escolas de Londres e possivelmente na França, onde se familiarizou com o latim, o direito e a cultura eclesiástica que dominava a Europa do século XII. Sua carreira decolou quando entrou a serviço de Teobaldo, arcebispo de Canterbury. Na Cúria de Canterbury, destacou-se por sua capacidade administrativa e habilidade para negociações diplomáticas, o que lhe permitiu viajar a Roma e tratar diretamente com a Cúria Pontifícia. O arcebispo viu nele um homem capaz e confiou-lhe cargos cada vez mais importantes, até torná-lo arcediago de Canterbury, com responsabilidades significativas no governo da Igreja Inglesa. Em 1155, graças à recomendação de Teobaldo, Becket foi nomeado chanceler do rei Henrique II, um cargo-chave que o colocava no centro do poder. Como chanceler, Becket tornou-se o colaborador mais próximo do rei. Administrava as receitas reais, negociava com os nobres, acompanhava o monarca em campanhas militares e representava a autoridade real em todo o reino. Nessa fase levava uma vida fastuosa, cercado de uma grande casa, banquetes e luxo, que contrastava com a austeridade que mostraria depois. A relação com Henrique II era de confiança pessoal e amizade política. O rei via nele um aliado leal para reforçar o controle sobre a nobreza e, na medida do possível, sobre a Igreja. Quando o arcebispo Teobaldo morreu em 1161, Henrique II viu a oportunidade de consolidar sua autoridade nomeando Becket como sucessor em Canterbury. Pensava que, se seu fiel chanceler se tornasse chefe da Igreja Inglesa, a coroa poderia controlar melhor o clero e seus tribunais. Becket tentou dissuadir o rei, alertando que, como arcebispo, estaria obrigado a defender os privilégios eclesiásticos, mas finalmente aceitou. Em 1162 foi ordenado sacerdote e, no dia seguinte, consagrado arcebispo de Canterbury. A mudança de papel veio acompanhada de uma transformação pessoal. Abandonou o luxo, adotou uma vida mais austera, praticou penitências, distanciou-se da corte e começou a atuar como defensor da liberdade da Igreja frente ao poder real. O conflito entre Henrique II e Becket eclodiu rapidamente. Um dos pontos mais delicados era o estatuto dos clérigos delinquentes, ou seja, membros do clero acusados de delitos comuns que a coroa queria julgar em tribunais reais, enquanto Becket defendia a competência exclusiva dos tribunais eclesiásticos. O rei tentou fixar por escrito os costumes que limitavam a jurisdição da Igreja nas chamadas Constituições de Clarendon de 1164. Becket, após hesitações iniciais, recusou-se a aceitá-las em consciência. A tensão escalou até que o arcebispo foi acusado de desobediência e má administração e citado perante uma assembleia de nobres e bispos. Convencido de que sua vida corria perigo, fugiu da Inglaterra e buscou refúgio na França, sob a proteção do rei Luís VII. Durante 6 anos, Becket viveu no exílio, primeiro na abadia de Pontigny e depois em outros mosteiros, enquanto se desenvolvia uma intensa batalha diplomática entre Henrique II, o Papa Alexandre III e o próprio arcebispo. O Papa, em pleno conflito com o imperador germânico e com antipapas rivais, não podia romper com o rei inglês, mas também não podia abandonar o principal defensor da autonomia eclesiástica. Houve excomunhões seletivas, ameaças de interdito sobre a Inglaterra e constantes negociações. Finalmente, em 1170, alcançou-se um frágil acordo. Becket poderia regressar a Canterbury e a paz seria restabelecida, embora muitos detalhes permanecessem sem solução. A reconciliação quebrou-se quase imediatamente. Em junho de 1170, enquanto Becket ainda estava no continente, o arcebispo de York, junto com os bispos de Londres e Salisbury, coroou em Westminster o filho mais velho de Henrique, o chamado Jovem Rei, usurpando o privilégio tradicional de Canterbury. Para Becket, era um ataque direto à sua dignidade e aos direitos históricos de sua sé. Em novembro, já de volta à Inglaterra, excomungou os bispos envolvidos e recusou-se a levantar a sanção. Esses prelados fugiram à corte de Henrique II e o convenceram de que o arcebispo estava desafiando sua autoridade e questionando a legitimidade da coroação. Enfurecido com as notícias, Henrique II proferiu em sua corte na Normandia algumas palavras iradas que as crônicas transmitem com variantes.
mas que seus cavaleiros interpretaram como um convite para eliminar o sacerdote turbulento que se lhe opunha. 4 deles, Reginald Fitzurse, Hugh de Morville, William de Tracy e Richard Le Breton, partiram para a Inglaterra sem um mandato formal escrito, mas convencidos de que atuavam a serviço do rei. Em 29 de dezembro de 1170 chegaram a Canterbury. Dirigiram-se primeiro ao Palácio Arquiepiscopal e depois à Catedral, onde Becket se preparava para as vésperas junto aos monges. Os relatos contemporâneos, como o do monge Edward Grimm, coincidem nas linhas essenciais. Os cavaleiros entraram armados no recinto sagrado e exigiram que Becket fosse a Winchester para prestar contas ao rei. Ele recusou. Os monges tentaram fechar as portas da igreja, mas o arcebispo ordenou que as mantivessem abertas, afirmando que a casa de Deus não deveria se tornar uma fortaleza. Quando os cavaleiros o procuraram gritando, "Onde está Thomas, o traidor do rei?", Becket respondeu, "Aqui estou, não como traidor, mas como arcebispo e sacerdote de Deus." Os atacantes tentaram primeiro tirá-lo da catedral, mas Becket agarrou-se a uma coluna do transepto. Então desembainharam suas espadas e o atacaram ali mesmo, junto ao altar. O primeiro golpe feriu sua cabeça, um segundo abriu seu crânio e, segundo a célebre descrição de Grimm, parte de seu cérebro e sangue ficaram espalhados no chão de pedra. O assassinato de um arcebispo dentro de sua própria catedral e em um espaço litúrgico abalou toda a cristandade. Em poucos dias, circularam relatos que sublinhavam o caráter sacrílego do crime e a valentia com que Becket aceitou a morte pelo nome de Jesus e pela liberdade da Igreja. Seu corpo foi preparado às pressas para o enterro e descobriu-se que ele usava, sob suas vestes episcopais, um áspero cilício, sinal de penitência oculta. Foi sepultado na cripta de Canterbury, mas logo começaram a ser atribuídos milagres à sua intercessão. Curas, proteção de peregrinos, respostas a orações. A notícia desses prodígios se espalhou pela Inglaterra e pelo continente. A pressão popular e o impacto do caso levaram o Papa Alexandre III a agir rapidamente. Em 21 de fevereiro de 1173, pouco mais de 2 anos após o assassinato, Becket foi canonizado oficialmente como mártir em Segni. No mesmo ano, sua irmã Maria foi nomeada abadesa de Barking como gesto de reparação. Henrique II, enquanto isso, enfrentava a revolta de seus próprios filhos e de parte da nobreza. Muitos viram nessas desgraças um castigo pela morte do arcebispo. Em 1174, o rei fez um gesto dramático de penitência. Viajou a Canterbury, despido de suas roupas reais, caminhou descalço até o santuário e permitiu que os monges o açoitassem ritualmente antes de passar a noite em vigília junto ao túmulo do santo. Nas décadas e séculos seguintes, o culto a Thomas Becket tornou-se um dos mais importantes da Europa. A cripta e, mais tarde, o grande santuário erguido na Trinity Chapel de Canterbury se encheram de ex-votos de ouro, prata e pedras preciosas oferecidos por peregrinos agradecidos. Em 1220, seus restos foram transferidos solenemente do túmulo original para uma fastuosa arca de ouro e joias, em uma cerimônia presidida pelo rei Henrique III e pelo arcebispo Stephen Langton. Canterbury transformou-se em um centro de peregrinação internacional, imortalizado séculos depois por Geoffrey Chaucer em Os Contos de Canterbury. A imagem do martírio de Becket difundiu-se por toda a iconografia medieval, em vitrais, manuscritos iluminados, relicários e selos oficiais. No selo da Corporação da Cidade de Canterbury, de 1318, já aparece a cena de seu assassinato, e suas armas, 3 gralhas negras sobre campo de prata, influenciaram o brasão da própria cidade, que adicionou o leão da Inglaterra no chefe. A heráldica, a arte e a devoção popular consolidaram a figura do arcebispo assassinado como símbolo de resistência da Igreja frente ao poder político. O final material de seu santuário foi tão violento quanto sua morte. Em 1538, no contexto da dissolução dos mosteiros, Henrique VIII ordenou destruir o santuário de Becket em Canterbury, confiscar seus tesouros e apagar referências ao traidor que, em outra época, havia sido emblema da independência eclesiástica. Seus restos foram retirados da arca, triturados e espalhados, segundo relatam fontes posteriores. Apesar disso, a memória de Thomas Becket sobreviveu à destruição de seu túmulo.
Continua sendo venerado pela Igreja Católica e lembrado na comunhão anglicana como um dos mártires mais significativos da Europa medieval. Jan Hus, 1415. Queimado por heresia. Jan Hus nasceu por volta de 1370 em Husinec, uma pequena vila da Boêmia do Sul, no seio de uma família camponesa pobre. Seu pai morreu quando ele ainda era criança e sua mãe o criou com grandes dificuldades. Desde muito cedo inclinou-se para a vida religiosa. Servia como coroinha, cantava no coro da igreja e devorava os livros piedosos que chegavam às suas mãos. Aquela piedade infantil, unida a uma notável inteligência, levou-o a estudar tudo o que as circunstâncias lhe permitiam. Graças a ajudas de caridade, Hus pôde ingressar na Universidade de Praga, onde cursou artes e teologia. Não tinha recursos próprios para custear os estudos, mas logo se destacou por sua aplicação e capacidade intelectual. Obteve graus acadêmicos, tornou-se mestre e, com o tempo, chegou a ser reitor da Universidade Carolina. Em 1400 foi ordenado sacerdote e logo lhe foram confiados cargos de prestígio. Foi decano da Faculdade de Artes e, por ordem do rei Venceslau de Luxemburgo, pregador na Igreja de São Miguel e depois na Capela de Belém de Praga, um templo construído precisamente para oferecer sermões em checo ao povo comum. Desde aquele púlpito, Hus começou a articular um programa de reforma. Pregava em checo, criticava a ostentação de muitos clérigos, denunciava a venda de cargos e o acúmulo de riquezas e escandalizava-se com a vida moral de boa parte do alto clero. A Igreja Ocidental atravessava ainda o cisma do Ocidente, com vários papas rivais reivindicando a obediência dos fiéis. Hus apontava desde o sermão essa divisão como um escândalo. Se a igreja devia ser uma só, como podia ter duas ou três cabeças enfrentadas? Seu pensamento bebia, em parte, das ideias do inglês John Wycliffe. Embora Roma tivesse condenado muitos de seus escritos, na Boêmia circulavam cópias que Hus leu, traduziu e comentou. De Wycliffe assumiu a concepção da verdadeira igreja como comunidade dos predestinados, a primazia de Cristo sobre qualquer papa e a crítica a uma hierarquia demasiadamente ligada ao poder e ao dinheiro. Hus não copiava mecanicamente suas teses, mas as utilizava para reforçar sua própria crítica contra os abusos eclesiásticos na Boêmia. A reação não tardou a chegar. Em 1409, o Papa Alexandre V emitiu uma bula que ordenava perseguir as doutrinas de Wycliffe e queimar seus livros. O arcebispo de Praga, obedecendo a Roma, fez recolher e destruir manuscritos e proibiu pregar ideias consideradas perigosas. Hus, que havia defendido publicamente algumas dessas teses, foi excomungado. Ainda assim, continuou pregando, protegido durante algum tempo pela popularidade que tinha entre o povo e pelo apoio do próprio rei Venceslau, interessado em aproveitar o conflito com a igreja para afirmar-se frente a Roma. A situação se tensionou ainda mais quando o antipapa João XXIII, surgido da tentativa de solucionar o cisma no Concílio de Pisa, proclamou uma cruzada contra seu rival e ordenou a venda massiva de indulgências para financiá-la. Hus atacou aquela campanha desde o púlpito. Afirmava que o perdão dos pecados não se comprava com dinheiro, mas dependia do arrependimento sincero. Sustentava que o Papa não tinha direito a usar a espada e que a Igreja devia seguir a Cristo pobre. Alguns de seus seguidores queimaram publicamente as bulas, desafiando a autoridade pontifícia. Roma respondeu com uma nova excomunhão, desta vez muito mais severa e com um interdito sobre Praga. Para evitar que a cidade inteira sofresse as consequências espirituais e políticas, Hus decidiu abandonar a capital em 1412 e se retirou para o campo, onde continuou escrevendo tratados teológicos e cartas abertas defendendo suas posições. Enquanto isso, o imperador Sigismundo, irmão do rei da Boêmia, impulsionou a convocação de um grande concílio na cidade alemã de Constança, destinado a pôr fim ao cisma e empreender uma reforma geral da igreja. O concílio abriu-se em novembro de 1414. Hus, convencido da retidão de sua doutrina e desejoso de esclarecer sua situação, decidiu comparecer. Sigismundo concedeu-lhe um salvo-conduto imperial que garantia sua segurança durante a viagem e a estadia, e Hus partiu para Constança em outubro de 1414, redigindo antes seu testamento caso algo desse errado. Chegou à cidade em 3 de novembro, 2 dias antes da abertura oficial do concílio.
A proteção prometida durou pouco. Influenciados por clérigos boêmios hostis e pela fama de agitador que o precedia, os teólogos mais conservadores do concílio o viram como um herege perigoso. Em 28 de novembro foi detido, apesar do salvo-conduto, e preso primeiro em um edifício dos dominicanos e depois no castelo de Gottlieben, em condições muito duras. Hus adoeceu gravemente durante sua reclusão, mas se recuperou o suficiente para ser submetido a julgamento. Seus textos foram examinados e deles foram extraídas proposições que o concílio considerou errôneas. A acusação o apontava como discípulo de Wycliffe, negador da autoridade papal, crítico dos sacramentos e promotor de um modelo de igreja que minava a hierarquia tradicional. Hus defendeu que só aceitaria retratar-se daquilo que lhe fosse demonstrado falso por meio das escrituras. Afirmava que havia criticado abusos concretos, não a instituição em si, e que sua intenção sempre fora levar a Igreja a uma maior fidelidade ao Evangelho. Em uma das sessões decisivas, exigiu-se que se submetesse incondicionalmente ao julgamento do concílio e que abjurasse das doutrinas questionadas. Hus respondeu que não podia declarar heresias aquilo que ele acreditava ser verdadeiro, nem afirmar o contrário de sua consciência sem pecar contra Deus. Rejeitou assinar fórmulas de retratação genéricas e continuou insistindo que, se lhe apontassem erros concretos com base na Bíblia, estava disposto a corrigir-se. Essa resistência o colocou na categoria de pertinaz, não apenas suspeito, mas obstinado no erro. Em 6 de julho de 1415, o concílio pronunciou a sentença final. Hus foi declarado herege e ordenou-se sua degradação do estado clerical. Em uma cerimônia simbólica, foi despojado de suas vestes sacerdotais, colocaram-lhe na cabeça uma mitra de papel pintada com demônios e a inscrição heresiarca, e foi entregue ao braço secular para sua execução. Foi conduzido aos arredores de Constança, amarrado a um poste sobre uma pira de lenha e palha. Ali lhe ofereceram uma última oportunidade de salvar a vida se retratasse. Ele recusou. Segundo relatos de testemunhas, morreu rezando e cantando hinos, pedindo a Deus que perdoasse seus inimigos. Suas cinzas foram recolhidas e lançadas no Reno, para impedir que se conservassem relíquias. A notícia de sua morte provocou uma reação explosiva na Boêmia. Muitos nobres enviaram ao concílio uma carta de protesto defendendo a memória de Hus como a de um homem justo e católico e condenando sua execução. Em paróquias e cidades, pregadores e leigos que compartilhavam suas ideias radicalizaram sua postura. O movimento hussita, que já existia como corrente reformadora, transformou-se em força política e militar. Exigiram-se reformas profundas, entre elas a comunhão sob as duas espécies para os leigos, o uso da língua vernácula na liturgia e a limitação do poder dos senhores eclesiásticos. Roma e o imperador responderam com cruzadas para esmagar a dissidência, mas as campanhas falharam. Entre 1420 e 1430, os exércitos hussitas, organizados em torno de líderes como Jan Žižka, derrotaram repetidamente as forças enviadas contra eles. As chamadas guerras hussitas não apenas devastaram o território boêmio, mas obrigaram o poder imperial e a cúria a negociar com um movimento que havia nascido diretamente do martírio de Hus. Finalmente, os acordos de Basileia reconheceram certas particularidades religiosas à Boêmia, muito antes de a reforma protestante triunfar em outras regiões da Europa. Um século depois, Martinho Lutero veria em Jan Hus um precursor e leria com admiração seus escritos, confirmando o papel do reformador tcheco como elo entre a Igreja medieval e a Reforma. Conradin da Suábia, 1268, decapitado publicamente. Conradin nasceu em 25 de março de 1252 no castelo de Wolfstein, perto de Landshut, na Baviera. Era filho do rei Conrado IV da Alemanha e de Isabel da Baviera e neto do imperador Frederico II de Hohenstaufen. Desde o berço acumulou títulos mais nominais do que efetivos. À morte de seu pai, em 1254, foi reconhecido como Duque da Suábia e como Rei de Jerusalém e da Sicília pelos partidários da casa Hohenstaufen, embora na prática fosse uma criança sem controle real sobre esses territórios. Muito cedo se tornou o último herdeiro direto de uma dinastia que havia passado décadas enfrentando o papado pelo domínio da Itália.
Órfão de pai aos 2 anos, Conradin cresceu na corte de seu tio e tutor Luís II, duque da Baviera. Ali assegurou ao menos o controle sobre o que restava do Ducado da Suábia, enquanto seus direitos sobre a Sicília e Jerusalém ficavam nas mãos de regentes distantes. No Oriente, um parente da Casa Real de Chipre exercia a regência do Reino de Jerusalém. No sul da Itália, o meio-tio de Conradin, Manfred, governava a Sicília primeiro como regente e depois, a partir de 1258, como rei de fato após espalhar o boato de que seu sobrinho havia morrido e se coroar em Palermo. O papado, decidido a liquidar o poder Hohenstaufen, proibiu até que Conradin fosse eleito rei dos romanos e chegou a oferecer suas terras alemãs a outros príncipes. A ofensiva papal contra os Hohenstaufen se concentrou na Itália. Manfred, que se negava a reconhecer a supremacia do Papa sobre Nápoles e Sicília, foi declarado inimigo da Igreja. O Papa Urbano IV buscou um braço armado capaz de expulsá-lo e o encontrou em Carlos de Anjou, irmão do rei Luís IX da França. Com apoio financeiro baseado em impostos ao clero francês e empréstimos de banqueiros florentinos, Carlos reuniu um exército mercenário e atravessou os Alpes. Em 1266, na Batalha de Benevento, Manfred foi derrotado e morto, e o novo rei Angevino apoderou-se do sul da Itália. Aos olhos de muitos gibelinos italianos, no entanto, o herdeiro legítimo continuava a ser o jovem Conradin, que permanecia na Alemanha. Conradin assumiu plenamente seus títulos em 1262, quando tomou posse efetiva do Ducado da Suábia. A primeira oferta para intervir na Itália veio paradoxalmente dos guelfos de Florença, que lhe pediram para tomar as armas contra Manfred. Seu tio Luís rejeitou esse convite. Tudo mudou após Benevento. Com Manfred morto e Carlos de Anjou instalado em Nápoles, foram as cidades gibelinas que enviaram emissários à Baviera para pedir que libertasse o reino. Entre eles estava Guido de Montefeltro, em nome de Henrique de Castela, senador de Roma, que lhe garantia o apoio da cidade. Para financiar a empreitada, Conradin empenhou terras e direitos na Alemanha, atravessou os Alpes e publicou um manifesto em Verona expondo seus direitos ao trono siciliano. Enquanto isso, em 1267, uma frota espanhola a serviço de seus partidários desembarcou em Siaca, na costa siciliana. Ao seu redor, ocorreu uma insurreição contra o domínio angevino. A maior parte da ilha se rebelou e apenas Palermo e Messina permaneceram fiéis a Carlos. O levante se estendeu à Calábria e à Puglia, dando a impressão de que o sul da Itália estava pronto para retornar à órbita Hohenstaufen. Diante dessa ameaça, o Papa Clemente IV excomungou Conradin no final de 1267. Apesar da condenação, a campanha pareceu avançar. Ao descer para a península, o jovem príncipe foi recebido com entusiasmo em Verona, Pavia, Pisa e Siena, e seus aliados o proclamaram rei da Sicília. Em julho de 1268, Conradin entrou em Roma entre aclamações, apesar de estar excomungado. A cidade, sob a influência de Henrique de Castela, tornou-se a grande vitrine de sua causa. Procissões, juramentos de fidelidade e uma propaganda cuidadosamente dirigida apresentavam o rapaz de 16 anos como restaurador da justiça e herdeiro legítimo de Frederico II. No entanto, por trás da encenação persistiam problemas graves: financiamento insuficiente, deserções entre a nobreza alemã e a constante ameaça de Carlos de Anjou, que mantinha um exército profissional no sul. Animado pelos sucessos iniciais e convencido de que a vitória era uma questão de tempo, Conradin chegou até a distribuir antecipadamente terras sicilianas entre seus seguidores, gesto que mais tarde pareceria tragicamente prematuro. O encontro decisivo ocorreu em 23 de agosto de 1268, na planície de Tagliacozzo, nos Apeninos. O exército de Conradino, uma força multinacional de cavaleiros italianos, espanhóis, romanos, sicilianos e alemães, enfrentou as tropas de Carlos de Anjou, inferiores em número, mas mais coesas. Na primeira fase do combate, os gibelinos pareceram obter uma vitória completa. A cavalaria espanhola, comandada pelo infante Henrique de Castela, rompeu as linhas inimigas, capturou o estandarte angevino e matou um cavaleiro que vestia a armadura do próprio Carlos, levando muitos a acreditar que o rei havia morrido. Confiantes na vitória, vários contingentes se dispersaram na perseguição e no saque do acampamento inimigo.
Foi então que Carlos, que havia mantido escondida uma reserva de cavaleiros veteranos atrás de uma colina, lançou seu contra-ataque. Sua força fresca atacou as tropas de Conradino, desorganizadas após o falso fim da batalha, e as derrotou. A derrota em Tagliacozzo marcou a última grande tentativa militar dos Hohenstaufen na Itália. Conradino conseguiu escapar do campo de batalha e voltou a Roma, mas a situação política havia mudado. Os guelfos, favoráveis ao Papa e aos angevinos, haviam retomado o controle da cidade e o jovem rei já não era bem-vindo. Seguindo o conselho de seus aliados, abandonou Roma e dirigiu-se à costa tirrena, ao castelo de Astura, com a intenção de embarcar para a Sicília ou retornar a território seguro. Lá, no entanto, foi preso e entregue aos homens de Carlos de Anjou. Transferido para Nápoles, foi encarcerado no Castel Delovo junto ao seu inseparável amigo, Frederico de Baden, outro jovem príncipe que havia compartilhado a campanha italiana. A captura abriu caminho para uma decisão que muitos contemporâneos consideraram extrema. Em vez de manter Conradino como refém valioso ou negociar seu exílio, Carlos decidiu submetê-lo a julgamento. Em Nápoles, reuniu-se um tribunal que, sob a autoridade do rei, examinou as acusações de lesa majestade, traição contra a igreja e contra o monarca legítimo da Sicília. O resultado estava praticamente decidido antecipadamente. Apesar da juventude do acusado e de sua condição de príncipe imperial, o tribunal declarou-o culpado e condenou-o à morte. Crônicas posteriores ressaltam o impacto da sentença nas cortes europeias. A execução pública de um herdeiro de 16 anos quebrava os usos habituais da guerra dinástica, em que príncipes derrotados eram geralmente integrados, vigiados ou usados como peças de negociação e não decapitados como rebeldes comuns. A execução ocorreu em 29 de outubro de 1268 no mercado público de Nápoles, a Piazza del Mercato. Conradino e Frederico de Baden foram conduzidos da prisão ao cadafalso em meio a uma multidão que, segundo relatos, oscilava entre o silêncio tenso e demonstrações de compaixão pelos jovens condenados. No patíbulo, lhes foi permitido se despedir e rezar. Depois, um a um, foram decapitados pelo carrasco. Gravura e várias pinturas posteriores, como as cenas do século XIX representando a execução de Conradino, rei da Sicília e duque da Suábia, por ordem de Carlos de Anjou após a Batalha de Tagliacozzo, fixaram na memória visual europeia a imagem do adolescente ajoelhado, cercado de soldados e clérigos, no momento em que a espada cai sobre seu pescoço. Com a morte de Conradino, extinguiu-se a linha masculina direta dos Hohenstaufen e, com ela, o projeto dessa casa de dominar de forma estável a Itália e o sul da península. Sua execução consolidou o poder angevino em Nápoles, embora poucos anos depois a revolta das Vésperas sicilianas separasse a ilha do continente e abrisse um novo capítulo na luta pela Sicília. Os restos de Conradino e de Frederico de Baden foram enterrados na igreja de Santa Maria del Carmine, em Nápoles, fundada pela mãe de Conradino para a salvação de sua alma. Ali, em 1847, o príncipe herdeiro bávaro Maximiliano mandou erigir um monumento de mármore projetado pelo escultor dinamarquês Bertel Thorvaldsen, que apresenta o jovem príncipe como mártir político. No Codex Manesse, compilação de poesia alemã do século XIV, conservam-se ainda 2 canções atribuídas a Conradino, e a literatura e pintura românticas do século XIX o recuperaram como símbolo trágico de uma linhagem imperial quebrada em um cadafalso napolitano. Hugh Despenser, o Jovem, 1326, executado por traição. Hugh Despenser, o Jovem, nasceu por volta de 1286, filho e herdeiro de Hugh Despenser, o Velho, futuro conde de Winchester, e de Isabela de Beauchamp, ligando-o a 2 das famílias nobres mais influentes da Inglaterra no início do século XIV. Desde muito jovem, movimentou-se no ambiente da corte e das fronteiras galesas, e antes dos 30 anos acumulava cargos-chave. Cavaleiro de Henley em Worcestershire, camareiro do rei, condestável de Odiham e responsável por várias praças estratégicas na Inglaterra e no país de Gales, como Portchester, Dryselwyn, Cantref Moor e a cidade e o castelo de Bristol. Em maio de 1306 foi armado cavaleiro em Westminster e naquele mesmo verão casou-se com Eleanor de Clare, neta do rei Eduardo I. O casamento quitava uma importante dívida que a coroa tinha com o pai de Hugh e, ao mesmo tempo, o ligava diretamente à família real.
A fortuna de Despenser disparou quando o irmão de Eleanor, o conde de Gloucester, morreu na Batalha de Bannockburn em 1314. Sua esposa tornou-se uma das 3 herdeiras do imenso condado de Gloucester e, através dela, Hugh adquiriu Glamorgan e outras posses nas marchas galesas. Em poucos anos passou de um cavaleiro praticamente sem terras a um dos magnatas mais ricos do reino. A conexão com a dinastia Plantageneta reforçou-se quando Eduardo II, sobrinho de Eleanor, subiu ao trono. Despenser aproximou-se da corte, unindo-se inicialmente à oposição contra Piers Gaveston, o primeiro grande favorito do rei, que também era seu cunhado por casamento. Após a execução de Gaveston, o lugar de favorito ficou vago e Hugh soube ocupá-lo. Em 1318 foi nomeado camareiro real, com acesso constante à pessoa do monarca e grande capacidade de influência em nomeações, concessões e decisões políticas. A partir de então, sua ambição se desbordou. Aproveitando sua proximidade ao rei, acumulou terras galesas provenientes da herança de sua esposa, ignorando os direitos de seus cunhados. Obrigar Alice de Lacy, condessa de Lincoln, a ceder-lhe propriedades. Enganou sua cunhada Elizabeth de Clare para tomar Gower e Usk. Despojou também outra cunhada, Margaret de Clare, e chegou a torturar uma nobre, Lady Barry, até levá-la à loucura. Em 1315 apoderou-se à força do castelo de Tonbridge e em 1318 mandou executar sem autorização o galês Llywelyn Bren, refém sob sua custódia, ato percebido como assassinato político. Sua violência e ganância lhe granjearam inimigos em todos os níveis da sociedade. Camponeses e burgueses afetados por seus abusos, barões marginalizados na corte e, em especial, a rainha Isabel da França. As fontes medievais e grande parte da historiografia moderna descrevem Despenser não apenas como favorito político, mas como amante de Eduardo II. Algumas crônicas o acusam abertamente de sodomia e o apresentam como responsável por separar o rei de sua esposa. Outros estudiosos destacam que o ódio de Isabel se devia tanto ou mais ao tratamento humilhante que recebia e à forma como Despenser a despojou de rendas e propriedades. Em 1321, a tensão explodiu na chamada Guerra dos Despenser. Uma coalizão de barões conseguiu forçar o exílio de Hugh e de seu pai. O velho Despenser fugiu para Bordeaux, enquanto o jovem se lançou à bandidagem no Canal da Mancha. As crônicas o descrevem como um monstro marinho à espreita de mercadores, atacando navios e saqueando cargas. Mas a aliança baronal logo se fragmentou e Eduardo II aproveitou as rivalidades internas para derrotar e executar o conde de Lancaster e submeter outros nobres rebeldes. Recuperada a iniciativa, o rei chamou de volta os Despenser em 1322. Hugh regressou à corte com mais poder do que nunca. Os anos seguintes foram lembrados como um período de autêntica tirania. Com a oposição nobre decapitada após a derrota de Boroughbridge, pai e filho controlaram de facto a administração, enriquecendo sua rede de clientes mediante confiscações, subornos e manobras legais duvidosas. Despenser pressionou reiteradamente para que Roger Mortimer, um de seus principais inimigos, fosse executado. Embora o rei o mantivesse preso na Torre de Londres, Mortimer conseguiu escapar em 1323 e fugiu para a França, onde se tornou peça-chave da vingança que se preparava. A rainha Isabel viajou para a França com o pretexto de negociar um acordo entre Eduardo II e o rei francês, mas no exílio forjou uma aliança com Mortimer. Algumas versões posteriores especulam até que Despenser tentou subornar cortesãos franceses para assassiná-la, enviando barris de prata como pagamento, o que teria endurecido ainda mais a ruptura. Em outubro de 1326, Isabel e Mortimer desembarcaram na Inglaterra com cerca de 1.500 mercenários. A maior parte da nobreza cansada do domínio dos Despenser uniu-se rapidamente a eles. Poucos acudiram em auxílio de Eduardo II. Eduardo, acompanhado por Hugh o Velho e Hugh o Jovem, fugiu para o oeste com uma quantia considerável do tesouro real, tentando alcançar o país de Gales. O avanço das tropas de Isabel e Mortimer, no entanto, foi fulminante. O Despenser mais velho foi capturado e executado em Bristol em 27 de outubro de 1326, enforcado com sua armadura, decapitado e esquartejado.
O rei e o favorito continuaram a fuga, mas em meados de novembro foram abandonados pela maioria de seus seguidores e capturados perto de Neath. Eduardo foi levado à prisão e, pouco depois, obrigado a abdicar em favor de seu filho, o futuro Eduardo III. Hugh Despenser, o jovem, foi reservado para um castigo exemplar. Antes do julgamento, Despenser tentou suicidar-se, deixando-se morrer de fome, consciente de que não poderia esperar clemência. Em 24 de novembro de 1326, foi levado perante um tribunal em Hereford, presidido por Mortimer e pela rainha. Foi acusado de traição e roubo, de ter semeado discórdia entre o rei e a rainha e de ter retornado à Inglaterra após um exílio formal. Declarado culpado, foi condenado à pena máxima, ser enforcado, arrastado, eviscerado, decapitado e esquartejado, punição reservada aos traidores mais odiados. A execução buscou deliberadamente a humilhação pública. Hugh foi amarrado a uma tábua e arrastado por 4 cavalos até o cadafalso, entre insultos de uma multidão que via cair o homem mais temido do reino. Lá foi enforcado, mas cortaram a corda antes que morresse. Foi despido e, sobre sua pele, escreveram versículos bíblicos contra a soberba e a maldade. O carrasco subiu junto a ele e amputou-lhe o pênis e os testículos, que foram lançados ao fogo diante de seus olhos ainda conscientes. A emasculação, embora não estivesse explicitamente na sentença, era uma prática habitual em casos de traição vinculados a acusações sexuais. Em seguida, abriu-lhe o ventre de cima a baixo e foi extraindo lentamente suas entranhas, reservando o coração para o final. Todos os órgãos foram lançados às chamas. O cronista indica que, pouco antes de morrer, Despenser lançou um grito desumano horrível, recebido com júbilo pelos espectadores. Terminada a evisceração, o cadáver foi decapitado e o corpo cortado em 4 partes. A cabeça foi exibida no alto das portas de Londres como advertência, enquanto os quartos foram enviados a diferentes cidades. Mortimer e Isabel presenciaram a cena junto a seus aliados, celebrando a queda do homem que havia simbolizado a tirania do reinado de Eduardo II. Depois, a viúva de Despenser pediu que devolvessem o corpo para enterrá-lo nas posses familiares de Gloucestershire, mas recebeu apenas a cabeça, um osso da coxa e algumas vértebras, restos que terminaram na abadia de Tewkesbury. Em 2008, um estudo sobre um esqueleto encontrado na abadia de Hulton, em Staffordshire, sugeriu que poderia se tratar de parte dos restos mutilados de Hugh, devido às marcas de esquartejamento e decapitação, embora a datação por radiocarbono e a idade estimada do indivíduo não coincidam totalmente com as de Despenser. Wat Tyler, 1381. Assassinato durante negociações. Walter Wat Tyler, de quem se conhecem poucos dados biográficos firmes, provavelmente nasceu por volta de 1341 em Kent ou Essex. Seu sobrenome parece derivar de sua profissão, colocador de telhas, mais do que de uma linhagem nobre. As crônicas o descrevem como um homem comum, possível veterano da Guerra dos 100 Anos, que teria aprendido disciplina militar e manejo de armas antes de retornar à vida de artesão. O pano de fundo da revolta que o tornaria famoso foi uma Inglaterra atingida pela peste negra, com despovoamento massivo, escassez de mão de obra e senhores empenhados em manter salários e obrigações feudais congelados apesar da nova realidade social. A essa tensão estrutural, somaram-se os enormes encargos da Guerra dos 100 Anos contra a França, financiada à custa de novos impostos que recaíam desproporcionalmente sobre camponeses, artesãos e classes populares. O gatilho imediato foi o imposto de capitulação, uma quantia fixa que toda pessoa maior de 15 anos devia pagar, rica ou pobre, o que o tornava especialmente regressivo. 3 capitulações sucessivas entre 1377 e 1381 esgotaram a paciência do povo. A última cobrança, triplicada em relação às anteriores, acendeu o estopim. Em maio de 1381, em Fobbing, camponeses e aldeões rejeitaram os cobradores. O conflito rapidamente se espalhou por Essex e Kent. O que começou como uma greve fiscal contra cobradores odiados transformou-se em revolta geral. Nesse clima de agitação, Tyler emergiu como chefe dos contingentes de Kent. As fontes não coincidem sobre como ele se colocou à frente do movimento, mas concordam que, quando milhares de camponeses e trabalhadores
começaram a coordenar sua marcha em direção a Londres. Ele já aparecia como líder reconhecido, com autoridade militar e política clara. O sacerdote radical John Ball, libertado da prisão pelos rebeldes, trouxe o discurso igualitário que acendeu a imaginação de muitos. Sua célebre pergunta, quando Adão cavava e Eva fiava, quem era então o cavaleiro? Tornou-se lema da revolta. Os grupos de Kent e Essex convergiram para a capital. Em Blackheath, às portas de Londres, Ball pregou diante da multidão e as demandas foram se delineando: abolição da servidão, liberdade pessoal para mudar de senhor e de trabalho, redução de rendas e encargos feudais, anistia para os rebeldes e punição aos conselheiros reais considerados corruptos. O ódio concentrava-se em figuras concretas: João de Gante, arquiteto do imposto, o arcebispo de Canterbury, Simon Sudbury, chanceler do reino, e o tesoureiro Robert Hales. Em junho de 1381, os rebeldes entraram em Canterbury, libertaram presos, atacaram propriedades da igreja e proclamaram seu desafio ao poder feudal. Depois cruzaram a ponte de Londres, ajudados por simpatizantes urbanos que abriram as portas da cidade. Uma vez dentro, a insurreição se desencadeou. Registros judiciais e fiscais foram destruídos, casas de oficiais reais incendiadas e o Palácio Savoy, residência londrina de João de Gante, saqueado e queimado até os alicerces. Ao mesmo tempo, um grupo invadiu a Torre de Londres e executou Sudbury e Hales, vistos como símbolos do abuso fiscal. O rei Ricardo II tinha apenas 14 anos. Ao contrário de seus conselheiros, muitos camponeses ainda o viam como um monarca enganado por maus conselheiros e por isso dirigiram sua raiva contra o entorno real mais do que contra a pessoa do rei. Em 14 de junho, Ricardo se reuniu com os rebeldes em Mile End. Ali, sob pressão, aceitou de palavra várias de suas demandas: abolição da servidão, liberdades pessoais e perdões gerais. Alguns grupos, confiando na promessa real, começaram a se dispersar. Mas Wat Tyler e o núcleo mais decidido permaneceram armados. Desconfiavam de que as concessões fossem sinceras e consideravam que ainda não se havia assegurado a execução dos conselheiros odiados, nem a transformação profunda da ordem feudal. No dia seguinte, 15 de junho de 1381, organizou-se um novo encontro entre Tyler e o rei em Smithfield, nos arredores de Londres. Ricardo compareceu com um pequeno séquito, acompanhado pelo prefeito de Londres, William Walworth, e outros oficiais. Tyler chegou à frente de um contingente de camponeses armados que se posicionou a certa distância, deixando seu líder aproximar-se quase sozinho do monarca. As crônicas descrevem uma cena carregada de tensão. Tyler, consciente de sua força, tratou o rei com uma familiaridade que escandalizou os nobres, pediu água para enxaguar a boca à vista de todos e apresentou novamente demandas radicais, reiterando a abolição da servidão, a livre contratação de trabalho, o acesso direto ao rei sem intermediação de senhores e a execução de certos personagens detestados. No meio da negociação ocorreu o choque. Um servidor do rei, Sir John Newton, chamou Tyler de o maior ladrão de Kent. Tyler respondeu furioso e o prefeito Walworth interveio para contê-lo. As versões variam, mas coincidem em que armas foram sacadas. Tyler tentou atacar Newton ou o próprio Walworth. O prefeito o golpeou com sua espada no pescoço e na cabeça, e outro homem do séquito real, possivelmente Ralph de Standish ou John Cavendish, desferiu-lhe uma estocada no corpo. Gravemente ferido, Tyler conseguiu recuar alguns metros a cavalo antes de cair. Foi levado a um hospital próximo, mas Walworth o perseguiu, o fez sair de lá e, de volta em Smithfield, ordenou sua decapitação imediata. A reação do exército camponês ao ver seu chefe cair no meio da negociação quase transformou Smithfield em um massacre. Milhares de homens armados vacilaram entre atacar ou fugir. Nesse momento, Ricardo II cavalgou até eles e, segundo a crônica, pronunciou a frase que marcaria a virada dos acontecimentos. "Não deveis ter nenhum capitão senão eu", assegurou-lhes que Tyler havia sido nomeado cavaleiro e que suas demandas seriam atendidas, e os convidou a marchar para os prados de St. John, onde o líder se reuniria com eles mais tarde. Os rebeldes, ainda confiando na figura do rei, se retiraram do local sem saber que Tyler já havia sido executado. A cabeça de Wat Tyler foi cravada em uma estaca e exibida na London Bridge, como aviso a qualquer um que pensasse em repetir o desafio.
Sem seu chefe militar e político, a revolta começou a desmoronar. Ricardo II revogou rapidamente todas as concessões que havia feito em Mile End e Smithfield. Foram organizadas milícias leais à nobreza e à coroa, que perseguiram e executaram os restantes líderes camponeses. John Ball foi capturado, enforcado e esquartejado. Jack Straw foi decapitado. Outros líderes locais correram a mesma sorte em julgamentos sumários. O levante de 1381 não atingiu seus objetivos declarados imediatos e foi esmagado com dureza, mas a escala da rebelião impressionou de tal forma as elites que, com o tempo, a servidão retrocedeu e as cargas feudais mais extremas deixaram de ser politicamente sustentáveis. A morte de Wat Tyler durante negociações que se supunham pacíficas marcou o fim abrupto da maior revolta social contra o feudalismo na Inglaterra medieval e o fixou na memória como um líder plebeu cuja execução traiçoeira selou a derrota imediata da revolta. Mas também o início de mudanças de longo prazo na relação entre senhores e camponeses. Margarita Poretti, 1310. Queimada por heresia. Margarita Poretti, nascida por volta de 1250 no condado de Henao, na região de Valenciennes, foi uma mística leiga vinculada ao movimento das beguinas, mulheres consagradas à oração e às obras de caridade sem viver sob uma regra monástica estrita. Os atos inquisitoriais a descrevem como beguine clergès, e estudos modernos destacam seu alto nível de formação. Dominava as escrituras, conhecia a cultura cortesã e manejava com desenvoltura as formas literárias de sua época, algo pouco comum em uma mulher leiga do século XIII. Sua obra central é O Espelho das Almas Simples, um tratado alegórico de 139 capítulos que narra, em grande parte na forma de diálogo entre figuras como a alma, o amor ou a razão, o itinerário interior da alma rumo à união com Deus. O texto, escrito em francês vernáculo, utiliza conscientemente recursos da literatura do amor cortês para transferir para o campo espiritual uma linguagem conhecida pelos leitores. A fidelidade do amante, a espera, o desejo e a entrega total se transformam em imagens do amor divino. Poretti estrutura essa viagem em 7 etapas ou graus, nos quais a alma vai se despindo progressivamente de seus apoios até alcançar o que ela chama de país da liberdade. O objetivo final é o estado da alma aniquilada, uma alma que renunciou a tudo, inclusive à própria vontade, para permanecer apenas no querer e desejar de Deus. Nesse nível, diz ela, a alma tem tudo e por isso não tem nada, quer tudo e não quer nada, sabe tudo e não sabe nada. Fórmula que condensa sua ideia de liberdade absoluta em Deus, sem cálculo ou méritos próprios. Essas afirmações eram arriscadas no contexto teológico medieval. Poretti sustentava que a alma verdadeiramente unida a Deus já não precisa apoiar-se nas virtudes em sentido pedagógico e que nesse estado fica acima do regime habitual de mandamentos, recompensas e castigos, sem contudo cair em licença moral. A Igreja podia interpretar essas ideias como um convite a desobedecer à lei moral e à autoridade eclesiástica em nome de uma experiência interior, algo especialmente suspeito em um livro escrito em língua vulgar e destinado a leigos. Entre o final do século XIII e o início do XIV, o manuscrito começou a circular em ambientes urbanos do norte da França. Entre 1296 e 1306, o bispo de Cambrai, Guy de Colmieu, examinou um livro de Margarita e o condenou como herético. Ordenou queimá-lo na praça pública de Valenciennes, na presença da autora, e proibiu-a, sob pena de excomunhão, de continuar escrevendo, difundindo ou pregando suas ideias. Margarita não obedeceu totalmente. Convencida da ortodoxia de sua doutrina, buscou apoio entre teólogos e prelados influentes, assegurando no próprio livro que havia submetido seu texto ao julgamento de 3 autoridades eclesiásticas. Entre elas o mestre em teologia Godofredo de Fontanes, de quem teria recebido a aprovação. O espelho continuou circulando, copiado e difundido, e os atos posteriores a acusariam precisamente de ter reincidido na propagação de um livro já condenado. Por volta de 1308, após novas denúncias, foi presa e remetida ao inquisidor-geral do Reino da França, o dominicano Guilherme de Paris. Junto a ela foi detido um begardo, Guillard de Cressonessart,
que se apresentaria como seu defensor durante o processo. Ambos passaram aproximadamente 1 ano e meio encarcerados em Paris à espera de julgamento, enquanto o caso era estudado por teólogos da universidade. O procedimento contra Poretti foi incomum. O inquisidor enviou, ao que parece, 15 proposições extraídas do espelho a uma comissão de 21 mestres parisienses, que as declararam heréticas, entre eles figuras como Nicolau de Lyra. Paralelamente, 11 desses teólogos delegaram em 5 canonistas a avaliação do aspecto jurídico. Determinar-se, à luz dos testemunhos de bispos e do inquisidor da Lorena, Margarita havia reincidido após a primeira condenação de seu livro, condição necessária para tratá-la como herege relapsa. Durante as sessões, Guiard acabou confessando e foi condenado à prisão. Margarida, por outro lado, recusou-se de forma constante a prestar juramento, a retratar-se ou a retirar o seu livro. Mantinha um silêncio obstinado que os seus juízes interpretaram como rebeldia e que os seus defensores posteriores veriam como coerência com as frases do espelho, onde a alma livre não responde a quem não é do seu linhagem espiritual. O inquisidor chegou a referir-se a ela como pseudo-mulher, falsa mulher, sublinhando o desafio que a sua figura representava para o modelo feminino de obediência e submissão. Em 31 de maio de 1310, uma comissão de 3 bispos declarou-a culpada de heresia reincidente. Foi entregue ao braço secular e condenada a morrer na fogueira juntamente com seu livro. No dia seguinte, 1º de junho de 1310, na Place de Grève, em Paris, foi queimada viva diante de uma multidão numerosa. As crônicas apontam que muitos espectadores se comoveram com a serenidade com que enfrentou o suplício. Foi a primeira vez que em Paris se executou uma mulher por heresia pelo fogo com o consentimento explícito do rei Felipe, o Belo. Após a execução, fragmentos do espelho foram usados no Concílio de Viena em 1311 para condenar a chamada Irmandade do Espírito Livre e restringir os movimentos de begardos e beguinas, bem como a circulação de textos religiosos em língua vernácula. No entanto, a obra sobreviveu. Foi traduzida para o latim, italiano e inglês médio, circulou de forma anônima ou atribuída a autores masculinos e continuou a ser copiada em ambientes monásticos e leigos durante os séculos XIV e XV. Somente em 1946, quando a pesquisadora romana Guarnieri identificou os textos anônimos com a beguina executada em 1310, recuperou-se o nome de Margarida Poretti como autora de O Espelho das Almas Simples. Pierre de Brezé, 1465, caído na guerra pelo poder. Pierre de Brezé nasceu por volta de 1410 em uma família da pequena nobreza angevina, os senhores de Brezé, sem grandes títulos, mas bem inseridos na rede de fidelidades regionais. Seu pai, Pierre I de Brezé, e sua mãe, Clémence Carbonel, lhe transmitiram terras modestas, mas o filho transformaria esse ponto de partida em uma das carreiras mais fulgurantes da França do século XV, até morrer na linha de frente ao serviço da monarquia. Sua ascensão começou no contexto da fase final da Guerra dos 100 Anos. Em 1433, participou do golpe palaciano que derrubou o favorito real Georges de la Trémoille, manobra impulsionada por Yolanda de Aragão e pelo condestável Arthur de Richemont para tirar Carlos VII da influência de uma camarilha impopular. De Brezé, que executou a detenção de La Trémoille, conquistou assim a gratidão do rei. Foi armado cavaleiro em 1434 e logo entrou no Conselho Real. Em 1437, foi nomeado senescal de Anjou e, em 1441, de Poitou, cargos que concentravam poder militar e administrativo em províncias-chave. Durante a Praguerie de 1440, uma revolta de grandes senhores contra a autoridade de Carlos VII, Pierre de Brezé manteve-se fiel ao monarca e lutou ao lado real. Essa lealdade lhe valeu um ódio duradouro por parte do herdeiro, mas consolidou sua posição como homem de confiança do rei. Nos anos seguintes, destacou-se nas campanhas contra os ingleses. Lutou na Normandia de 1440 a 1441 e na Guiné em 1442 e teve um papel-chave nas operações em torno de Pontoise que permitiram expulsar os ingleses da Île-de-France.
Como recompensa, em 1441, recebeu o título de Conde de Évreux. A partir de 1442, graças também ao apoio da favorita real Agnès Sorel, de Brezé foi nomeado chambelão de Carlos VII e tornou-se a personagem mais influente da corte, deslocando até antigos aliados como o próprio Richemont. Os anos de seu máximo poder, entre 1444 e 1450, coincidiram com a etapa mais próspera do reinado. Reformas fiscais, reorganização do exército e recuperação territorial frente à Inglaterra. Enquanto outros nobres se rebelavam ou vacilavam, Brezé encarnava o modelo de servidor real, que se enriquecia e ascendia precisamente apostando no fortalecimento da coroa em relação à alta nobreza tradicional. Após a morte de Agnès Sorel em 1450, sua influência declinou, mas continuou ocupando cargos importantes. Lutou na reconquista final da Normandia entre 1450 e 1451 e foi nomeado grande senescal da província, o que lhe dava autoridade militar e judicial sobre um território estrategicamente vital frente à Inglaterra. Ainda em 1457, dirigiu uma incursão anfíbia contra a localidade inglesa de Sandwich, uma das últimas operações ofensivas francesas em solo inglês, embora a ação tenha tido resultados limitados. A grande virada aconteceu com a morte de Carlos VII em 1461. O novo rei, Luís XI, não havia esquecido que de Brezé havia combatido contra ele durante a Praguerie, nem seu papel como homem de confiança do rei anterior. Logo após subir ao trono, Luís despojou Pierre de seus cargos, mandou-o prender no castelo de Loches e afastou-o da corte. O mesmo servidor que havia sustentado a monarquia contra a nobreza, via agora como o novo monarca o tratava como um potencial rival, reflexo das tensões internas na alta aristocracia francesa. Sua queda não foi definitiva. No contexto da Guerra das Duas Rosas, a rainha Margarida de Anjou pressionou Luís XI para libertá-lo, buscando um comandante experiente para apoiar a causa lancastriana. Em 1462, o chamado Acordo de Chinon permitiu a libertação de Pierre de Brezé, que acompanhou Margarida à Escócia com cerca de 800 homens para apoiar militarmente os Lancaster. Após as derrotas lancastrianas e a retirada para a França e Flandres, retornou ao seu país e foi progressivamente reabilitado. Voltou a ser senescal da Normandia e reconciliou-se com Luís XI em 1464, em um delicado equilíbrio entre a desconfiança do rei e a necessidade de contar com comandantes capazes em um momento de crescente oposição nobre. Em 1465, estourou a Guerra do Bem Público, grande coalizão de príncipes e grandes senhores contra a política centralizadora de Luís XI. Pierre de Brezé, já veterano, alinhou-se firmemente com a monarquia. Foi um dos principais comandantes reais junto ao Conde de Maine. Em 16 de julho de 1465, na Batalha de Montlhéry, perto de Paris, comandava a ala direita do exército do rei frente às tropas borgonhosas de Carlos o Temerário. Seus homens conseguiram abrir brecha nas linhas inimigas, criando por um momento a impressão de uma vitória real. Na refrega, entretanto, de Brezé caiu combatendo. Seus soldados, enfurecidos pela morte do chefe, lançaram-se em uma matança que desorganizou suas próprias fileiras. O resultado global da batalha foi indeciso, mas permitiu a Luís XI abrir caminho para Paris. Não houve julgamento nem patíbulo. Pierre de Brezé morreu no campo de batalha, mas sua morte se inscreve na mesma luta de poder que marcou toda a sua vida. O confronto entre uma monarquia em processo de fortalecimento e uma alta nobreza disposta a recorrer à guerra aberta para preservar seus privilégios. Após sua queda, seu filho Jacques de Brezé herdou seus cargos e títulos, incluindo o de senescal da Normandia, enquanto Luís XI continuava, não sem resistências, o caminho rumo a uma monarquia mais centralizada às vésperas do final da Idade Média.